Olá, no programa de hoje, a mobilização dos trabalhadores contra as privatizações em Minas. Foi aprovado na CCJ da Assembleia o parecer favorável à PEC que retira a exigência de referendo popular em eventual privatização da Copasa. Mas diferentes categorias do funcionalismo estadual se opõem às vendas de empresas públicas defendidas pelo governo Zema em meio à tramitação das propostas do Propag. Os elementos que embasam suas críticas, a interlocução com os parlamentares e suas demandas prioritárias junto ao Executivo. Eu vou conversar com Emerson Andrada Leite, coordenador-geral do Sindeletro MG, entidade que integra a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos. Bem-vindo, Emerson, prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer também falar aqui para a audiência do Mundo Político. Emerson, a PEC do referendo já recebeu esse parecer favorável da CCJ e visa retirar a exigência constitucional de consulta popular para uma eventual venda da Copasa, no contexto aí da adesão de Minas ao Propag. Havia uma intenção inicial nesse dispositivo de também se incluir a CEMIG, mas a Companhia Energética saiu do texto após um acordo de líderes aqui na Assembleia. Como que o Sindeletro e outras forças sindicais veem o posicionamento do Executivo e pretendem se mobilizar em relação a essa matéria nas próximas semanas? Olha, nós entendemos que a retirada da CEMIG de dentro do contexto da PEC 24 é, na verdade, uma estratégia do governo que, percebendo que não tinha força política para passar neste momento a proposta de privatização das duas empresas, fraciona o processo para ter um pouco mais de facilidade. Mas nós, do Sindeletro, dos sindicatos que compõem a Frente Mineira de Defesa dos Serviços Públicos, não vamos cair nessa armadilha. Continuamos firmes na defesa das empresas públicas de Minas Gerais e contra a PEC 24. Como é que estão previstas as mobilizações? Essa PEC ainda tem que passar por uma comissão especial, pelo plenário. O que vocês pretendem fazer em termos de mobilização da classe trabalhadora mesmo? Para as próximas semanas, a nossa intenção é de intensificar as mobilizações dentro da Assembleia Legislativa, mas também para fora da Assembleia Legislativa, na busca de um diálogo com a população. Então, durante o momento da tramitação na comissão especial, a Frente Mineira de Defesa dos Serviços Públicos vai estar firme aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas estamos também buscando construir outros canais de diálogo com a população, porque a população precisa saber o que está acontecendo e o que está sendo debatido aqui dentro. A retirada do referendo é uma forma de retirar a população da equação da privatização. E nós vamos nos esforçar para que a população tenha o direito de opinar e de participar disso, que é uma decisão sobre o futuro do próprio Estado de Minas Gerais. O Sindeletro, inclusive, fez parte do movimento que culminou lá em 2001, na colocação da exigência de referendo e de quórum qualificado para a venda de estatais da Constituição Mineira. Qual era aquele contexto, Emerson, que ali governo Itamar Franco, Sim, que justificou a inclusão desse referendo? Eu tenho muito orgulho de dizer que o Sindeletro foi protagonista nesse processo na época. O governador Itamar Franco, percebendo que havia, já naquele momento de transição do governo Eduardo Azeredo para o governo Itamar, uma movimentação em torno de uma possibilidade de privatização da CEMIG. O governo já havia vendido 33% das ações para um consórcio estrangeiro, e o governador Itamar Franco foi levado ao governador Itamar Franco essa proposição e ele compreendeu que isso fazia parte de uma luta pela soberania e pela individualidade do povo mineiro de conduzir os seus destinos. Então ele fez essa proposição, uma proposta de emenda constitucional. Ela foi aprovada por unanimidade nessa casa, uma das poucas unanimidades na história da Assembleia Legislativa Mineira, onde todos os deputados, sem exceção, inclusive sem ausências, votaram pela emenda constitucional, na época chamava PEC 50, votaram naquela época na emenda constitucional 50, que garantiu à população o direito de opinar sobre a privatização das empresas públicas, além de garantir também que a privatização só passaria com o quórum qualificado. Foi um momento único de união da Assembleia Legislativa em Minas Gerais que a gente pensa que deve ser levado em consideração nesse momento em que se debate novamente a possibilidade de entrega do patrimônio público. Uma aprovação da PEC demandaria aí votos de 48 dos 77
deputados estaduais. O que vocês sentem em relação ao quadro de momento, né? Vocês que conversam aí com uma série de parlamentares da casa? A gente sabe que patrimônio público do Estado de Minas Gerais, e o mineiro, nesse aspecto, ele tende a ter, inclusive, um apego emocional ao patrimônio que nós construímos ao longo do tempo. A gente percebe que hoje o governo, se ele conseguisse levar essa PEC para plenário hoje, a gente sabe que ele não teria vida fácil na busca de aprovação dessa PEC. Conseguir 48 deputados que são contrários ao serviço público em Minas Gerais é uma tarefa bastante complexa. A gente sabe que o governo tem uma máquina que ele mobiliza nessa direção e que, ao mesmo tempo em que convence pelo alinhamento ideológico, ele também convence pelo constrangimento dos deputados e deputadas que possuem cargos e que possuem uma interlocução privilegiada com o governo. O medo de perder essa interlocução pode fazer com que o deputado ou a deputada vote favorável ao governo. Então nós também não podemos, mesmo sabendo que o governo não vai ter vida fácil, nós também não podemos dormir, porque quando a máquina do governo se movimentar, nós temos que estar preparados para resistir. Como entra lobby de empresas privadas nesse jogo também? A imprensa vem noticiando, por exemplo, que o Banco BTG Pactual, né, estaria atuando no processo. Nós temos notícias de reuniões envolvendo o Banco BTG com deputados da casa, nós temos notícias de reuniões com a direção do próprio governo do Estado de Minas Gerais, com o alto escalão do governo do Estado de Minas Gerais, de modo que a gente percebe que há uma gana, há uma ambição muito grande do sistema financeiro em torno desse patrimônio do povo. Agora, a gente tem argumentado, e a gente tem dialogado isso com os deputados e deputadas, que a gente não pode transformar água e saneamento simplesmente em mercadoria a levar lucratividade para o mercado financeiro. É isso que o BTG busca. O mercado financeiro enxergou no saneamento de Minas Gerais uma oportunidade de ganhos altos com um esforço relativamente baixo. Mas saneamento é muito mais do que mercado financeiro. Saneamento é política pública, saneamento é garantia de acesso à população. Então, nós temos dialogado com os deputados nesse sentido para apontar que quem vai pagar caro por esse lucro do sistema financeiro é o povo de Minas Gerais. Sobre essa questão do saneamento, né, há no país uma tendência crescente de privatização dos serviços de água e esgoto e também muitos desafios para a universalização, né, desse serviço. A estimativa é de que no próximo biênio mais de 2.700 municípios passem a contar com contratos de concessão. Esse dado foi divulgado essa semana. O argumento, Emerson, é sempre de viabilizar ampliação de investimentos, né, através dessas concessões. Mas quais riscos isso traz? Olha, eu desafio qualquer defensor da privatização do saneamento a mostrar um único exemplo onde o saneamento foi privatizado e a conta de água da população baixou e a qualidade do serviço aumentou. Esse exemplo não existe. O que nós temos é cidades da Europa, países inteiros na Europa com o viés, inclusive, liberal, reestatizando serviços públicos que foram privatizados, inclusive o serviço da água, justamente na percepção de que a financiarização desse serviço não contribui com a população, não contribui com o povo. Mas temos também, precisamos também apontar para quem defende esse processo aqui dentro do Brasil, que houve no governo passado a aprovação do chamado marco regulatório do saneamento, e esse marco regulatório ele dificultou a sobrevivência das empresas públicas de saneamento em todo o Brasil. Ela dificulta o acesso da empresa pública, dificulta na Liveda o acesso da empresa pública a financiamentos do BNDES. Ele, ao mesmo tempo que ele garante o mesmo modelo de financiamento para as empresas privadas, então as empresas privadas que assumirem com a perspectiva da universalização, elas vão fazer a universalização com o próprio dinheiro público. Se era para fazer com o dinheiro público, era melhor que fosse feito como política pública, ou seja, que fosse feito pela empresa pública que já faz o serviço hoje. Um caso objetivo, né, a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, né, foi concretizada em julho de 2024, já sob o governo de Tarcísio de Freitas.
a imprensa já vem noticiando efeitos negativos, né, sobre a gestão dos serviços. Por que, na sua avaliação, né, mesmo com o que você colocou sobre o cenário fora do Brasil e essas experiências recentes, essa pauta privatista ainda encontra tanto eco? Porque hoje, sobretudo nesse cenário que nós temos de um governo de ampla aliança contra um viés autoritário que nós tivemos no governo passado, você tem um governo com uma ampla aliança desde a esquerda até a direita moderada. E o centro e a direita moderada no país, eles têm um diálogo muito estreito com o mercado financeiro. E o mercado financeiro transforma absolutamente tudo em mercadoria. Então, o próprio direito de acesso da população está sendo transformado em mercadoria no Brasil inteiro. E veja você, a privatização da energia elétrica e do saneamento em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, uma das maiores do mundo, é uma tragédia, é uma verdadeira tragédia. Há cerca de 30 dias atrás, a Sabesp despejou uma quantidade monstruosa de esgoto no Rio Tietê, o Rio Tietê que teve um processo longo e doloroso de limpeza e de retirada de esgoto, porque da perspectiva da Sabesp era mais barato poluir o Rio Tietê do que criar uma outra alternativa para poder lidar com um esgoto que estava sem vazão. Então, veja você, quando a disputa é entre o dinheiro e a natureza, o sistema financeiro escolhe o dinheiro. Os sindicatos, né, que compõem a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público já vinham se posicionando, Emerson, há mais tempo contra o antigo regime de recuperação fiscal, né? Agora, com o Propag, né, esse programa que oferece condições melhores de tratamento da dívida de Minas com a União, há alternativas, na visão de vocês, para que o Estado abra mão de privatizações? Nós entendemos que, diante do Propag, não são necessárias privatizações. O único patrimônio com o único patrimônio que o governo do Estado já tem autorização para federalizar, a Codemig, muito provavelmente já abrange os 20% da dívida que o governo do Estado teria com o governo federal. Agora, o que está acontecendo é que a gente vê que o governo do Estado simplesmente abriu mão de negociar. Veja você o absurdo. O governo do Estado está entregando um patrimônio bilionário, patrimônio da Codemig, para o governo federal, e sequer tem feito gestão junto ao governo federal para garantir que o valor seja o máximo possível. Por que ele não está fazendo isso? Porque enquanto houver dúvida sobre o valor da Codemig, o governo continua tendo espaço, tendo um ambiente fértil para continuar debatendo privatização da CEMIG, privatização da Copasa, venda de prédios públicos, privatização de escola pública. A utilização de um programa que, na minha compreensão, é a salvação dos cofres públicos do Estado de Minas Gerais, pelo menos dentro do contexto que estava, que é o Propag, distorcendo esse programa para poder alcançar o propósito que o governador Romeu Zema tem desde o primeiro mandato dele, que é o de privatizar empresas públicas. Então, né, os aliados do governador, ele próprio, né, quem defende as privatizações, muitas vezes eles acreditam a resistência dos sindicatos a defesa de supostos privilégios de servidores e empregados públicos e alegam que nas empresas privadas há mais cobrança por resultados. Como você enxerga esses argumentos? Olha, pesquisa recente aponta que a Copasa possui o melhor saneamento do Brasil, um dos melhores saneamentos do mundo, demonstrando que o serviço público não está a dever para a iniciativa privada, sabendo que a maior parte do saneamento do Brasil hoje já está nas mãos da iniciativa privada. A CEMIG, antes do início do governo Romeu Zema, disputava 4º e 5º lugar como as melhores empresas do Brasil, também disputando com a iniciativa privada. Ainda que tenha muitas críticas no interior, por exemplo, que os deputados trazem de suas bases. Sim, as críticas são pertinentes. A CEMIG e a Copasa, elas têm sido geridas como se fosse uma empresa privada. Então, muitas vezes, o investimento que deveria ser feito no saneamento é desviado para virar juros e
remuneração para o mercado Você financeiro. entende que a crítica é mais nessa linha, provocada por isso? Sim, eu entendo, eu tenho total convicção de que as críticas são porque os investimentos que deveriam ser feitos se transformam em remuneração para o mercado financeiro. A CEMIG falta bastante investimento, a Copasa falta bastante investimento, mas porque aquilo que é arrecadado nas contas de luz não vão necessariamente de retorno à população, nem nas de luz, nem na de água, não vão de retorno à população. Viram dividendos para o mercado financeiro. O diálogo institucional, né, com os poderes é uma das atribuições dos sindicatos, né? Como tem sido isso nesse governo Zema, o diálogo com as categorias? Nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. Todos os outros governos, e a gente passou por governos onde a gente tinha um alinhamento mais próximo, e a gente passou por alinhamento mais próximo, o governo Itamar Franco, o governo Pimentel, e a gente passou por governos onde o distanciamento ideológico era muito grande, os governos de Aécio Neves, de Anastasia, mas em todos esses governos havia um respeito institucional entre as partes e uma compreensão do governo a respeito do papel do sindicato. O governo Romeu Zema não possui essa compreensão. Ele tem uma compreensão de que trabalhador e trabalhadora são apenas serviçais a serviço de um lucro que ele quer obter, e aí praticamente não há diálogo. E eu não estou falando só das empresas públicas, não. A gente percebe isso também no diálogo da Frente Mineira com os trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública, que sempre teve uma interlocução privilegiada com o governo. Não tem mais, de todas as áreas do governo. E é por conta disso que nós temos hoje, talvez, o maior índice de assédio moral e de adoecimento do trabalho da história do Estado de Minas Gerais. Vai ter uma audiência pública, né, na próxima semana, não é isso? Na Comissão do Trabalho aqui da Assembleia, para discutir impactos para os trabalhadores das empresas públicas de Minas Gerais, Copasa, CEMIG, enfim, de eventuais privatizações, né? O que vocês pretendem trazer a essa reunião da comissão? Sim, no próximo dia 24, né, às 10h30 da manhã, vai ter audiência pública aqui na Comissão de Trabalho, e nós vamos trazer à Comissão de Trabalho os apontamentos que os sindicatos, principalmente Sindeletro e Sindágua, sindicato da CEMIG e sindicato da Copasa, de quais que seriam os impactos diretos para os trabalhadores e trabalhadoras em relação à privatização. Mas vamos apontar também, porque também interessa à Comissão de Trabalho, o impacto dessas privatizações para os demais trabalhadores do Estado, qual vai ser o impacto disso para os demais trabalhadores do Estado. E assim, resumindo em poucas palavras, a conta de luz, a conta de água vai aumentar e o serviço vai piorar. Você dizia, né, durante nossa conversa aqui, que entende que é muito difícil o governo conseguir os 48 votos necessários, né, para aprovar essa PEC que retira o referendo popular da Constituição. Tem uma estimativa, vocês trabalham com uma estimativa já assim, de votos contrários, votos a favor, ou é cedo ainda para ter isso melhor dimensionado? É muito difícil falar em estimativa, mas o governo tem tranquilamente nessa casa 33 a 34 votos. Mais que 34 votos o governo precisa se esforçar. E no que diz respeito à PEC, não somos nós que precisamos conseguir o voto, é o governo que precisa conseguir. Porque se ele não tiver 48 votos, e não é se ele não tiver 3/5, se ele não tiver 48 votos, ele tem que ter 3/5 de toda a casa, não são dos presentes. Então, ele cria para ele essa grande dificuldade, esse grande obstáculo. A prova disso é que o governo recuou em relação à CEMIG, é que o governo recuou também em relação ao quórum qualificado das privatizações. Esse recuo é uma tentativa de sinalização para os deputados e deputadas de que o governo respeita a casa, de modo a não retirar o quórum qualificado para as privatizações. Eu acho um erro estratégico e uma mensagem muito ruim para a população, porque você retira o referendo, mas não retira o quórum qualificado. Demonstra que o governo tem mais respeito pela casa, Assembleia Legislativa, do que pela população que é dona do bem. Não pode ter uma lógica, de repente, dessa privatização da Copasa ser aprovada como aquilo de entregar o anel sem entregar os dedos? É o grande risco que a gente corre e a gente tem trabalhado para que isso não aconteça. Porque a narrativa que o governo está utilizando é uma narrativa que, para muitos, convence. Olha, nós precisamos colocar a Copasa
disponível, porque se por acaso os ativos que a gente já entregou, o crédito previdenciário, imóveis que está listando, mais a Codemig, não alcançaram os 20%, a gente precisa ter mais o que oferecer. Mas, então, a narrativa é convincente. E aí corre-se o risco de alguns deputados e deputadas caírem nessa armadilha. Grande parte do nosso trabalho é demonstrar que isso é uma armadilha, principalmente porque tem dois motivos específicos. O primeiro deles, o governo não está se esforçando para garantir o melhor preço da Codemig. E o segundo deles, a tentativa de derrubada dos vetos do governo Lula ao Propag, na prática, eles encarecem os 20% de entrada que o governo precisa dar. Então, de certa forma, o próprio governo, que tem tentado derrubar os vetos, está tentando aumentar a entrada, o pagamento de entrada de adesão ao Propag, de modo que seja necessário a inclusão das empresas públicas. Então, a gente tem dialogado isso com os deputados e deputadas para mostrar que o governo quer, a todo custo, colocar CEMIG e Copasa nesse pacote, não é por acaso, não é a única alternativa. Vamos continuar acompanhando os próximos passos, né, dessas tramitações. Agora, Emerson, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar mais especificamente um pouco também da CEMIG. Recentemente, a imprensa divulgou que a companhia tem 2,4 bilhões de reais em dívida para 2026. A empresa reforçou que esse nível de endividamento está compatível com seu planejamento estratégico abaixo do apresentado por seus pares e, nesse momento, realiza um amplo programa de investimentos. Quais são, a seu ver, os principais gargalos atuais da empresa na prestação de serviços à população? Marco, eu vou ter a ousadia de dizer para você que esse programa de investimento que a CEMIG aponta é uma fraude. E é uma fraude em que sentido? Hoje, do ponto de vista da ANEEL, a nossa agência reguladora, que estabelece quais são os critérios para as empresas receberem reajuste na conta de luz, dentro desses critérios, um deles é a quantidade de investimento que você faz na rede. Então a CEMIG anuncia um investimento na casa de 50 bilhões aí para os próximos anos, e o único propósito desses investimentos é obter a remuneração desses investimentos na conta de luz. Então esses investimentos eles não são feitos de fato na melhoria da qualidade da energia elétrica, mas onde eles teriam, a CEMIG conseguiria fazer isso com mais facilidade, de modo a obter o retorno na remuneração e, consequentemente, o aumento da tarifa. Por isso que eu digo que esses investimentos são uma fraude. A CEMIG sai, no começo do governo Zema, de 2 bilhões de lucro anual para cerca de 7 bilhões. Esse aumento no lucro é feito basicamente desta forma, você alterando o formato dos investimentos para garantir a remuneração na tarifa. Qual que é a principal forma que a CEMIG faz isso? A CEMIG hoje ela transforma todo o processo de manutenção interna em investimento. Um transformador que queimar na rua da sua casa, ele poderia, mediante inspeção, ser identificado que aquele transformador estava com defeito, para ele ser retirado, colocar um outro no lugar dele, dar uma manutenção naquele transformador e voltar ele para o lugar. Mas essa manutenção ela já está incluída na tarifa. Para a empresa, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. O que vale a pena? Vale a pena eu esperar aquele transformador da sua rua queimar, e aí eu vou lá e coloco outro no lugar, e aí se trata de investimento, e quando se trata de investimento é remunerado na tarifa. Isso tem sido feito no pequeno porte e no grande porte dentro da CEMIG, de forma a inflar o programa de investimento e, consequentemente, aumentar as tarifas. Na legislatura anterior, a CEMIG chegou a ser alvo aqui na Assembleia de uma CPI, né, que apontou indícios de aparelhamento da companhia pelo governo Zema, pelo Partido Novo, e também superfaturamento de contratos com dispensa de licitação. Como que o sindicato, né, o Sindieleto, vem acompanhando desdobramentos dessas questões nos últimos anos? Infelizmente, o resultado da CPI que foi promovido nessa casa, ele foi totalmente abafado. Aconteceram na CEMIG coisas que não terminam apenas nos erros administrativos. Cometeram-se crimes dentro da CEMIG com o patrimônio público. Fraudes licitatórias,
foram desvios de verba, contratos. Muita gente foi colocada para trabalhar, empresas inteiras foram colocadas para trabalhar dentro da CEMIG, e a licitação e a concorrência para contratá-la só foi feita muito depois. Ou seja, processos fraudulentos, assim, absurdamente fraudulentos. Isso tudo foi apontado na CPI, faz parte de um relatório de quase 300 páginas, mas esse relatório está nas mãos do Ministério Público até hoje, que não tomou providências, e também foi encaminhado também para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas também não tomou providências. De modo que as mesmas pessoas que cometeram os crimes contra o patrimônio público, hoje contribuem com uma tentativa também de venda desse patrimônio público. O Sindialeto também trava, Emerson, uma luta há longos anos, né, contra a terceirização no setor elétrico brasileiro e seus efeitos para os trabalhadores. O que esse modelo implica no cotidiano de quem presta o serviço lá na ponta? Olha, nós tivemos em Minas Gerais, de 2010 a 2014, um trabalhador morto a cada 45 dias. Isso é um negócio assim que deveria chocar qualquer um. Um trabalhador morto a cada 45 dias a serviço do sistema elétrico mineiro. Por que 2010 a 2014? Não é porque 2014 melhorou, não. É porque a partir de 2014 as estatísticas pararam de ser divulgadas. Então hoje a gente não tem mais a informação estatística de quantos trabalhadores morrem ou são mutilados a serviço da população mineira para o fornecimento de energia elétrica. E o principal motivo desses acidentes, dessas mortes, dessas mutilações, é sobretudo a terceirização. E a terceirização por quê? Porque hoje um contrato de terceirização ele dura no máximo 5 anos. Mas para você ter um eletricista completo, capaz e em condições de atender qualquer serviço na rede elétrica, demora de 5 a 8 anos. Então, quando o eletricista está ficando pronto, o contrato se encerra, ele é demitido, e se ele não entrar numa outra empresa, ele está fora. Mais ainda, com o achatamento dos salários da categoria, muita gente que no passado era eletricista, hoje prefere rodar de Uber, por exemplo, porque é financeiramente mais rentável, você se colocando menos em risco. Então, o que acontece hoje é que cada vez menos nós temos os profissionais com o grau de treinamento, com a quantidade de equipamentos e nas condições necessárias para garantir a segurança do sistema elétrico. É por isso que a terceirização, e aí assim, eu não tenho receio de me colocar contra, porque eu sou um profissional da energia elétrica com 34 anos de profissão, e a quantidade de gente que eu já vi morta e mutilada no sistema elétrico me faz ter a convicção de que a terceirização é um dos piores inimigos da categoria eletricitária. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Emerson. Sucesso aí à frente da condução do Sindialeto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os espectadores do Mundo Político e entendo que é uma oportunidade da gente transmitir para a população toda essa luta que a gente tem promovido pelo Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Eu conversei com Emerson Andrada Leite, coordenador-geral do Sindialeto MG, entidade que integra a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos. Falamos sobre as mobilizações dos trabalhadores da CEMIG e de outras categorias do funcionalismo estadual contra as privatizações de estatais propostas pelo governo Zema no pacote do Propag. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.